A paz do Senhor, igreja. Ao nome de Jesus seja honra, glória, louvor, sabedoria. É por causa de Jesus que nós estamos aqui. Quem está aqui por causa de Jesus, diga glória a Deus. Eu também estou aqui por causa de Jesus. Eu quero honrar ao Senhor pela oportunidade que tenho de voltar a esta igreja que amo. Honrar a Deus pela vida do pastor Samuel J. Marques, da pastora Ana Miriam, da Vitória, da Raíssa, que hoje não está com o esposo, essa família bendita do Senhor. Eu disse para o Eliomar que hoje à tarde me perguntaram pelo Instagram, na minha caixinha de perguntas, se ainda existem profetas nesses dias. E eu respondi, estarei com um hoje. Pastor Samuel J. Marques, e estarei com outro amanhã. De fato, são poucos os profetas nesses dias, mas ainda há profetas nesses dias. E está aqui, nos abençoa a mim e meu esposo, pela instrumentalidade, a generosidade e toda a unção que existe sobre a vida do pastor Samuel J. Marques e de sua casa. Nós estamos hoje aqui usufruindo desta bênção e desta unção. Nesta oportunidade de rever irmãos e amigos que amamos, reencontrar pessoas, conhecer o irmão Pierre, é isso? Quando ele passar pelo Rio de Janeiro, ele pode fazer uma pausa em Queimados, né? A irmã me perguntou ali, o povo lá no Rio também gosta assim? Eu falei, assim mesmo, irmã. Sermos ministrados pela vida da cantora Valesca, que é esta unção maravilhosa, presente do céu para esta noite. Você está na antessala do céu, que é a igreja. Que alegria. Pegue sua Bíblia de papel agora, abra no livro do Êxodo. Tem algumas alunas minhas que estão bem ali. Elas disseram, pastora, você vai estar pertinho, eu vou estar lá. Pastor Samuel, pastora Miriam, essas servas de Deus são minha aluna numa escola online que Deus me confiou e que hoje está em 38 países do mundo e elas fazem parte. Que bom ter vocês aqui. Livro do Êxodo, capítulo de número 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, você aproveita para abrir bem o seu coração, para receber o que o Senhor tem a lhe entregar neste dia. Ao findar este culto, esta reunião espiritual, o meu livro que o Senhor Jesus me confiou, Libertando a Alma, a Jornada do Perdão, vai estar disponível para que os irmãos que desejam possam adquirir. Eu imagino que eu tenho alguns leitores aqui do meu primeiro livro, Eu Não Sou Aitofel. Esse aqui é o 7º, é o 8º. E, na verdade, é uma edição ampliada. O livro Eu Não Sou Aitofel trouxe muitos testemunhos de perdão, de restauração. E eu percebi também que algumas pessoas, embora absorvessem a mensagem, não sabiam como se comportar diante dela. E então, nesse livro, nós temos uma jornada, onde eu pego na sua mão, te ajudo a caminhar por um caminho que o Espírito de Deus já passou comigo para perdão e para a cura. Nesse livro você vai encontrar respostas para algumas perguntas complexas sobre o perdão. Como, por exemplo, é possível perdoar e não querer conviver mais? Eu respondo esta pergunta aqui. Vai estar disponível, esse aqui é um presente para o pastor e para a pastora. Ele é uma entrega, por gentileza, com a nossa gratidão. Livro do Êxodo, capítulo de número 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Estes são os nomes dos filhos de Israel que, tendo sido levados ao Egito com Jacó, seu pai, entraram cada um com a sua família. Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Azer, pois José estava no Egito.
E toda a parentela de Jacó foram 75 almas. E morreu José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram acrescentados e multiplicados, e chegaram a ser numerosos, e se fortaleciam em extremo, e se enchia deles a terra. Vamos orar, queridos e queridas? Levante uma das suas mãos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer porque a tua palavra permanece no céu e é revelada a tua igreja pelas Escrituras. A nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. Glorifica o teu nome pelo poder da tua palavra. Por causa dela, levanta um exército poderoso aqui. Oramos crendo no nome daquele que vive, Jesus o justo. Amém. Você pode sentar dizendo glória a Deus esta noite? Meu irmão, vou precisar só de um pouquinho mais de retorno, se possível, tá bom? Querida igreja, o texto que acabei de ler, ele está registrado no livro do Êxodo. O livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia, nessa disposição do cânon sagrado. Eu, sinceramente, acredito que tudo que diz respeito à Bíblia enquanto livro foi cuidado por Deus desde das primeiras letras até a divisão dos capítulos, por exemplo, que ocorre em um tempo, em um movimento chamado de Septuaginta. Eu acredito que a disposição dos livros, colocar cada livro em cada lugar, embora isso não tenha sido uma inspiração direta do Espírito Santo, como o texto em si, eu creio que a estrutura do livro contou com a iluminação do Espírito Santo. E por que eu acredito nisso? Eu acredito nisso porque a Bíblia não é o livro dos homens. A Bíblia é o livro de Deus. Eu tenho 7, 8 livros. E como mera mortal, eu acompanho a produção dos meus livros. Eu sei o que eu quero que entre, sei o que não quero que entre, sei em que lugar gostaria que o prefácio ficasse. Por exemplo, neste livro que eu apresentei, eu desejei colocar uma frase na abertura do livro antes de tudo. Antes, por exemplo, do sumário, antes dos agradecimentos, antes do prefácio, o que não é uma coisa comum, colocar uma frase, mas eu desejei fazer isso. É meu livro, e foi feito porque é meu livro. Agora imagine você, o livro de Deus. O livro de Deus não pode, de modo algum, ficar à deriva. O livro de Deus foi cuidado por Deus para que chegasse nas nossas mãos exatamente como ele está. De capa a capa, de livro a livro, de capítulo a capítulo, de versículo a versículo, tudo que está aqui passou pelo critério da vontade de Deus para que assim o fosse, porque Deus não abandonaria seu livro à vontade dos homens. Dito isso, você vai perceber que o primeiro livro da Bíblia é o livro do Gênesis. O que tem uma obviedade, claro, é o livro do começo. E no livro do Gênesis nós vamos encontrar o que eu chamo de álbum de família da humanidade. É possível que os menores de 25 ou de 20 aqui já não saibam o que é um álbum de família. Eu tenho 45, tá bom? Então o álbum de família era uma coisa assim, meio quadrada, não é? Que quando nós éramos crianças e chegávamos na casa de pessoas da nossa família de mais idade, pegávamos em uma estante ou em um baú e folheávamos ali para ver pessoas da nossa família, inclusive pessoas que já não estavam entre nós.
Quem é esse aqui? E aí a avó dizia: seu tio, sua bisa, minha avó. E você às vezes sorria ao ver uma roupa diferenciada pelo tempo em que eles viviam. Alguns você dizia: agora ele está mais bonito. Outros você ria porque me parecia um tanto quanto engraçado para aquele contexto. Álbum de família. Eu vejo Gênesis como esse álbum, aonde a gente vai folheando ele e vai reconhecendo a história da humanidade. A gente vai folheando e vai dizendo: e foi assim. Adão era assim, Eva era assim, Abraão se comportou assim, Jacó fez isso. E a gente vai conhecendo a história dos primórdios da humanidade. O livro do Gênesis é o livro da criação. Quem está comigo, diga aleluia. E o segundo livro após ele é o livro do Êxodo, que é o livro da saída. Gênesis, livro da criação. Êxodo, livro da saída. No Gênesis há uma família que tem ali uma história mais pulsante, que é a família que vem de Noé, Sem, Abraão, Isaac, Jacó, José. Esta família aparece no Gênesis. E no Gênesis aparece também suas dores, suas angústias, seus temores, seus erros, seus acertos. Quando chegamos no último capítulo do livro do Gênesis, atente para isso, a história encerra com a morte de José. Fechamos o Gênesis e a Bíblia agora apresenta o Êxodo, que é a saída. Quando olhamos para o Êxodo, vocês leram aqui comigo agora, a Bíblia diz assim: estas são as gerações dos filhos de Israel, que tendo sido levados ao Egito com Jacó seu pai, entraram cada um com a sua família. E então o texto diz: Rubem, Simeão, Levi e Judá. E vai passar por todos os filhos que Jacó teve. E eu quero te fazer entender uma coisa. Essa história aqui está sendo pinçada do livro do Gênesis e trazida para o Êxodo. Por quê? Porque no Gênesis essa história já havia sido contada. A história do Gênesis termina com a morte de José. Então a entrada de Jacó no Egito está lá. A entrada dos filhos de Jacó no Egito está lá. O encontro de Jacó com seus filhos e José está lá. Mas agora o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, ele vai no livro do Gênesis, pega a história dessa família e vem puxando a história dessa família para o Êxodo. E quando chega no Êxodo, a história é recontada em alguns versículos para dar sentido ao que vai começar a ser escrito a partir daqui. Eu vim lhe entregar uma palavra de Deus nesta noite de segunda-feira. Nós já cantamos aqui um corinho gostoso. A sua família é de Jeová. Eu vim lhe dizer que a família de Jacó apareceu no Gênesis. No Gênesis da queda. No Gênesis do tropeço. No Gênesis do engano. No Gênesis da traição. Lá no Gênesis, na família de Jacó, Rubem pecou contra o pai. Lá no Gênesis, Simeão e Levi traíram os siquemitas. Lá no Gênesis, os irmãos de José o lançaram em uma cova. Lá no Gênesis, Diná foi deflorada. Lá no Gênesis, pessoas morreram. Mas quando abrimos o Êxodo, a família do Gênesis foi transportada para o Êxodo para ser contada uma nova história. Eu vim dizer para Debrais e Itapevi que Deus vai pegar a tua família no Gênesis e vai fazer assim com ela.
Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Deus está tirando famílias do Gênesis da dor e trazendo para o êxodo da saída. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Deus está arrastando pessoas que estavam caídas no Gênesis e trazendo-as para fazer história no êxodo. Deixa eu te entregar uma palavra nesta segunda-feira. Deus não vai perder ninguém da tua casa. Eles estão na lista de Deus. Levante sua voz e diga: minha família está na lista da saída do Egito. Oh, glória! Eles podem não saber esta noite. Eles podem estar em outros lugares esta noite. Eles podem estar displicentes esta noite. Eles podem estar distraídos esta noite. Mas aquele que tem o controle da história na sua soberania, em presciência, ele olha para o nosso futuro e, conhecendo-o, ele declara: vou tirar Rubem de lá, vou tirar Levi de lá, vou tirar Isacar de lá, vou tirar Zebulon de lá. O Êxodo vai contar a história de Israel no Egito. Chegaram no Egito cerca de 70 pessoas. Quem está comigo, diga aleluia. Na verdade, o que nós estamos vendo no capítulo 1 é uma síntese dos últimos acontecimentos do Gênesis. Chegaram 70 pessoas no Egito. E a Bíblia diz assim: e José estava no Egito. Então o texto está dizendo que 70 imigrantes vão chegar em uma nação, mas que chegando lá eles têm um apoio, eles têm uma referência, eles têm alguém deles em uma posição de governo para ajudá-los, ampará-los, cercá-los. A Bíblia diz: José estava no Egito. Mas se você está acompanhando o texto comigo, a Bíblia segue dizendo: José morreu. Jacó morreu. Os irmãos de José morreram. E toda aquela geração morreu. Se nós não conhecêssemos a história, o que nós esperaríamos ler no versículo seguinte? Eu respondo: José morreu, seus irmãos morreram, aquela geração morreu, e o povo de Israel extinguiu-se no Egito. Essa seria a lógica da narrativa, se não houvesse a mão de Deus controlando a história. Mas a Bíblia vai dizer assim: morreu José, morreram seus irmãos, morreu toda aquela geração, mas M-A-S, não é mais com I de adição, é mas de porém, todavia, entretanto, os filhos de Israel cresceram e multiplicaram. Eu vim lhe dizer que pessoas morrem, eu vim lhe dizer que pessoas desistem, eu vim lhe dizer que pessoas vão embora, eu vim lhe dizer que pessoas deixam de caminhar conosco. Eu vim lhe dizer que o que Deus tem a fazer na sua vida passa por pessoas, mas não depende delas. Eu vou repetir. Eu vim te dizer que o que Deus vai fazer na sua vida passa por pessoas, mas não dependem delas. José morreu, Rubem morreu, Levi morreu, Isacar morreu, Zebulon morreu, Naftali morreu, Diná morreu, Jacó morreu, José morreu, Manassés morreu, Efraim morreu, mas a promessa não morre. Olhe para mim. Eu estou pregando para você que tem uma mãe piedosa que já está na eternidade. Eu estou pregando para você que tem um pai piedoso que já está na eternidade.
Eu estou pregando para você que teve um pastor que te ajudou nos seus primeiros passos, mas você precisou sair da sua cidade e vir para outra cidade. Eu estou pregando para você que alguém esteve ao seu lado te impulsionando, mas nos últimos meses ela mesmo desistiu em sua rota. Você pode ter sido apoiado por pessoas, mas a promessa não depende de pessoas. Pessoas vão morrer e a promessa vai sobreviver. Eu vou repetir: pessoas vão morrer, mas a promessa vai sobreviver. Cresceram, 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 cresceram. E por que cresceram? Porque um dia tinha um rapaz dentro de uma tenda e o Senhor disse para ele: levanta e sai da tua tenda. E ele levantou e saiu da tenda. E o Senhor disse para ele: olha para o céu. E ele olhou para o céu. E o Senhor disse para ele: conta as estrelas, se é que você as pode contar. Assim será a tua descendência. Israel esteve no Egito por 430 anos. Mas eu quero lhe fazer entender que durante 2 séculos Israel esteve ali na posição de imigrante e não de escravos. Vocês, especialmente no estado de São Paulo, conhecem o relacionamento que se dá com imigrantes. Eles vêm trazendo suas festas, cultura, comida, dança, peculiaridades. Era assim que Israel vivia no Egito, na terra de Gósen. Por 2 séculos foi assim. Durante 2 séculos eles eram imigrantes. Nos 2 últimos séculos, cerca de 230 anos, os imigrantes foram transformados em escravos. E como isso aconteceu? A Bíblia diz que Israel cresceu, cresceu, cresceu. E que agora um faraó assumiu a dinastia do Egito. Faraó não é um nome, é um título. Ele está ocupando o cargo de faraó. E a Bíblia diz: ele não conhecia a José. E quando ele não conhece José, ele olha para a terra de Gósen. Ele vê aquele povo explodindo em crescimento. E ele coloca na sua cabeça assim: eles vão se unir com os nossos inimigos e vão tomar o Egito. Eu quero dizer a vocês que Deus não prometeu o Egito a Israel. Deus prometeu Canaã a Israel. Estão muito preocupados conosco, mas nós já estamos indo embora. Estão pensando que nós queremos muita coisa por aqui, mas nós não queremos quase nada por aqui. E ele olha para aquela gente crescendo, 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 crescendo. E a Bíblia diz que ele passa a ter medo deles tomarem o Egito de assalto, porque ele não conhecia a José. Todas as vezes, olhe para mim, que nós tentarmos falar de pessoas que nós não conhecemos, nós vamos errar nas nossas observações. Quem conhece a capa do livro não conhece o livro. Quem leu a introdução do livro não conhece o livro. Quem leu 2 capítulos do livro não conhece o livro. Só tem direito de comentar o livro quem leu da primeira página até a última do livro. E ele dá uma olhada e diz: essa gente é perigosa. Eles vão tomar o Egito a qualquer momento. Eu quero dizer para você que você tem enfrentado algumas resistências, não pelo que você não é, mas pelo que você é. E deixa eu lhe dizer que algumas vezes as pessoas conseguem nos enxergar melhor do que nós nos enxergamos. Embora haja um juízo precipitado, também há uma percepção de força. Faraó olha e vê que aquelas pessoas têm força, que aquelas pessoas têm capacidade de fazer mais do que elas pensam. E então ele começa a entregar serviço para aquelas pessoas, trabalho para aquelas pessoas. E agora Israel já atravessou o 3º século ali no Egito. Dê trabalho a essa gente. Dê trabalho a essa gente, porque se eles trabalharem, eles vão parar de crescer. Eu vou fazer uma pergunta sincera a esta igreja. E eu gostaria que você respondesse só fazendo assim com a sua mão. Quem já trabalhou hoje e ainda assim veio adorar?
Faraó pensa que trabalho freia crescimento do povo de Deus. A Bíblia diz que ele aumenta a carga de trabalho. Aumenta a carga de trabalho e Israel continua prosperando. Aumenta a carga de trabalho e Israel continua crescendo. Aí eu sou impactada pelo versículo 12. A Bíblia diz: quanto mais os oprimiam, mais se multiplicavam. Quanto mais os oprimiam, mais se multiplicavam. Quanto mais os oprimiam, mais se multiplicavam. Se espalhavam e os egípcios se fadigavam. Essa equação não fecha, gente. Israel trabalha, Israel prospera e o Egito se cansa. Eu vou repetir: Israel trabalha, Israel prospera e os egípcios se cansam. Eu vou repetir: Israel trabalha, Israel prospera e os egípcios se cansam. Eu vou repetir: a igreja trabalha, a igreja prospera e o inferno cansa. A igreja guerreia, a igreja vence e o inferno cansa. A igreja marcha, a igreja avança e o inferno cansa. Segure na mão da menina que Jesus colocou do seu lado, só as meninas, e diga a ela: você vai dar uma canseira no seu adversário. Você vai dar uma canseira no seu adversário. Eu estou dizendo que eles estão perdendo a força esta noite no poder do nome de Jesus. Eu estou dizendo que eles estão perdendo a coragem no poder do nome de Jesus. Oh minha irmã, depois do que você passou nas últimas semanas, daqui a pouquinho você vai ao banheiro, toma um banho, sai do banheiro, pega a roupa e se veste, coloca o sapato, segura a bolsa e vem andando. E ele olha e diz: eu estou cansado com ela. Sua resistência está cansando o adversário. Os anos estão passando. Aleluia. E Faraó está percebendo. Agora Faraó encontra um título, ok? Eles não param de crescer. Nós estamos cansados de aborrecê-los e eles não param de crescer. Nós estamos cansados de persegui-los e eles não param de crescer. Nós estamos cansados de caluniá-los, eles não param de crescer. E então ele tem uma ideia: matar todos os meninos que nasçam das hebreias. Ele não quer que os meninos cresçam. Ele não quer que os meninos cresçam. Ele acredita que se só mulheres sobreviverem entre os filhos de Israel, as mulheres não terão força para uma revolução. Eu gosto de brincar que Faraó não entendia nada sobre mulheres. Então ele chama as parteiras e dá uma ordem a elas: quando nascer um menino de uma hebreia, mate. Você conhece a história? Sifrá e Puá não fazem o que Faraó determina. A Bíblia diz que elas temeram a Deus. E quando questionada, elas dizem: não, as mulheres hebreias são espertas. E quando nós chegamos, elas já deram a luz aos filhos. E então Faraó tem uma sugestão que estabelece um tipo de guerra civil no Egito. Os egípcios agora devem matar as crianças que nascessem das hebreias. Está no texto porque está tão esmagadinho que nem sempre a gente consegue ler. Versículo 22.
Mas Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: lançai ao Nilo todo o seu povo, lançai ao Nilo todo filho nascido dos hebreus, mas deixai toda filha viver. A ordem de Faraó é: aonde um egípcio ver um menino que nasceu de uma hebreia, pegue-o e jogue no Nilo. No meio desta gratidão, meu irmão, no meio dessa situação tão complexa, o capítulo 2 do livro do Êxodo começa: e foi um varão da linhagem de Davi, e tomou por mulher a uma filha de Levi. Eu olho para esse texto com o seguinte olhar: pés trabalhando, amassando barro, mãos segurando palha, crianças sendo jogadas no Nilo, e um homem chega em casa, troca sua roupa, e quando o pai pergunta: para onde você está indo? Estou indo para a casa de Joquebede para pedi-la em casamento. Como alguém pode pensar em futuro diante da ameaça de morte? Como alguém pode projetar o futuro com dor nas pernas e nas costas? Só alguém que acredita que a promessa é maior do que as circunstâncias. Casou. Nasceu o primeiro filho, uma menina, Miriam. Casaram. Nasceu o segundo filho, Arão. Casaram, são pais de Miriam e Arão. E agora vai nascer o terceiro filho. Qual o nome do terceiro filho, igreja? Qual o nome? Moisés nasce no ápice da tribulação. Moisés nasce no ápice da perseguição. Moisés nasce nesse momento aqui em que as crianças estão sendo jogadas vivas no Nilo. Moisés é o filho mais nobre da casa de Joquebede. Eu quero te entregar uma palavra: os teus melhores frutos nascerão nos teus piores dias. Se prepare para gerar o que você nunca gerou até aqui. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer: se prepare para gerar o que você nunca gerou aqui. Eu sei que canções não são palavras com a mesma autoridade da Bíblia, mas quando eu leio isso aqui, eu tenho que me lembrar da harpa cristã. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Vai nascer o melhor fruto na tribulação. A mãe pega a criança, esconde em casa. Ela esconde por um tempo. Ela esconde por 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas ela percebe que não pode continuar escondendo. Ela pega um cesto. Ela betuma o cesto. Betumar é impermeabilizar. Ela impermeabiliza o cesto. Faraó tem uma ordem: lance as crianças no Nilo. E sabe por que as crianças que são lançadas no Nilo vão morrer? Porque elas são lançadas diretamente no Nilo. E sabe por que com Moisés vai ser diferente? Porque ele está dentro de uma arca betumada. Enfrentar o Nilo é uma questão de tempo. Todos nós vamos ter que enfrentar. Bem que gostaríamos de ficar aqui dentro segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas você precisa sair, seus filhos precisam sair, sua casa precisa sair. Mas agora Moisés está sendo colocado em um cesto betumado, e a mãe pega aquele cesto e coloca entre os juncos no Nilo. Oh, Moisés está no Nilo, mas o Nilo não está em Moisés. Esté está na fortaleza de Suzã, mas a fortaleza de Suzã não está em Esté. José está no Egito, mas o Egito não está em José. Daniel está na Babilônia, mas a Babilônia não está em Daniel. Misael, Ananias
Zacarias e Azarias estão na Babilônia, mas a Babilônia não está nele. A igreja está no mundo, o mundo não está na igreja. Aleluia! Alabaxuriabaia. Betuma o cesto do teu filho com a oração. Betuma o cesto do teu filho com a palavra. Betuma o cesto do teu filho com a experiência. Betuma. A filha de Faraó saiu para banhar-se, ela e suas moças. Ela é filha de Faraó. A irmã de Moisés foi colocada para olhar o cesto para ver que destino teria. Oh, gente. Quem vai se banhar é a filha de Faraó. A ordem para matar as crianças veio de Faraó. E ela é filha de Faraó. Mateu Henry diz: Deus é capaz de levantar aliados até entre os seus adversários. Deus vai começar a levantar pessoas em seu favor em lugares improváveis. Deus vai começar a infiltrar pessoas para estabelecer a vontade dEle em lugares improváveis. Se você pode por alguns segundos, levante a sua mão, porque naquele lugar por onde você tem passado e por quem você tem orado, Deus vai levantar aliados em teu favor ali. Ela vê o cesto. E quando ela vê o cesto, ela manda buscar o cestinho. Quando abre o cesto, tem uma criança chorando dentro dele. Ela não tem dúvida, ela diz: é filho das hebreias. Nesse momento, o natural é que ela dispense aquela criança. Mas a mão de Deus, ao Deus que governa a história, glória. Ao Deus que nunca perdeu o controle da nossa vida, glória. Ao Deus que conhece cada pessoa que está sentada hoje aqui na Adebrais Itapevi, glória. Alguns teólogos acreditam que Deus está no controle do plano da salvação e não no controle da vida das pessoas. Eu acredito que Deus está no controle do plano da salvação e está no controle de cada vida que está sentada aqui nesta cadeira. Oh meu Deus, esse cesto só vai na direção que Deus permitir. Ela abre o cesto. Filho das hebreias. Quem está lá em pé? Miriam. Quem é Miriam? Miriam é aquela menina que 80 anos à frente desse dia que está aqui, vai pegar um pandeiro e vai atravessar cantando do outro lado. Louvai ao Senhor, porque se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Ela vai levantar mais de 500.000 mulheres para adorarem junto com ela. Mas Miriam não começa liderando com um pandeiro na mão. Miriam começa dando passo de fé quando ainda é uma menina. A líder que Deus está construindo para o futuro é alguém que está dando passos de fé no presente. O que a mãe dela pediu, gente? Veja, tome conta, para dizer o que vai ser feito do menino. Mas eu ouso dizer, Miriam tem um fogo no peito. E quem tem esse fogo no peito não consegue fazer só o que é solicitado. Quem tem fogo no peito não depende de escala para servir. Quem tem fogo no peito não depende de cargo para servir.
Quem tem fogo no peito não depende de ser ordenado para servir. Quem tem fogo no peito não faz só o que estão pedindo, faz o que precisa ser feito. Miriam não começa liderando uma multidão, Miriam começa fazendo o que tem que ser feito. Levanta para fazer o que tem que ser feito. A senhora não gostaria, olhe para mim, que eu chamasse uma ama hebreia para cuidar desse menino? Na minha opinião, ela acabou com o plano da mãe. Porque é óbvio que ela é irmã do menino e ela quer trazer a mãe, é óbvio. Só que quando Deus está no controle, se prepare, porque quando algumas coisas absurdas começarem a acontecer, é Deus emitindo um sinal: está na hora de eu virar o teu cativeiro. Eu vou repetir: quando coisas sobrenaturais começarem a acontecer, é Deus dizendo: está chegando a hora de eu virar teu cativeiro. É o sonho de toda mãe. É o sonho de toda mãe. Vai lá. Chama uma mãe hebreia para cuidar desse menino. Eu vou dar um salário para ela fazer isso. Deixa eu te explicar. Mãe não recebe salário para cuidar de filho. Deixa eu te explicar. Escravo também não recebe salário para trabalhar para a filha de Faraó. Mas quando Deus começar a sinalizar que está chegando a hora da virada, Ele vai fazer coisas maravilhosas acontecerem. Te prepare para o extraordinário, 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 te prepare para o extraordinário. A ama hebreia pegou o menino. É a mãe de Moisés. É a mãe de Moisés. Ela vai cuidar da criança até ela desmamar. É o tempo dela imprimir algumas coisas até ele desmamar. É o tempo dela transmitir algumas coisas até ele desmamar. Quando ele desmama, ela pega e vai levar o menino para filha de Faraó. Aí a filha de Faraó olha para o menino e diz assim: eu vou chamá-lo de Moisés, porque das águas eu tirei. Eu gostaria que no 3 você dissesse bem alto: Moisés, pode ser? 1, 2, 3. Moisés é um nome egípcio. Moisés é um sufixo usado no nome dos faraós. Ramsés, Moisés. Sete, Moisés. Porque Moisés quer dizer nasceu. 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 Quando ela diz eu vou chamá-lo de Moisés porque eu o tirei das águas, ela não está dizendo que o nome Moisés tem esse significado. Ela está dizendo que porque o tirou das águas, ela tem autoridade para dar a ele o nome que ela desejar. Isso não é uma ideia da minha mente, embora eu tenha uma mente fértil. Isto é uma corrente. Inclusive, se você tem agora aí a Bíblia King James atualizada de estudo, você vai encontrar essa informação no rodapé da Bíblia. Alguns historiadores e teólogos entendem dessa forma. Moisés nasceu. A filha de Faraó sabia
que a ordem do pai era: não pode nascer, não pode crescer, não pode sobreviver. Mas ela olha para aquela criança e ela é instigada em sua vontade para dizer: nasceu. E agora o menino vai morar aonde? Na casa de Faraó. Quem tem filhos aqui? Levante a mão. Quem tem filhos? Quantas vezes por dia uma mãe chama o nome do filho? Quantas vezes por dia uma mãe chama o nome do filho? Eu estou dizendo para você que dentro da casa de Faraó, de manhã ela dizia: levanta, Moisés. Escova os dentes, Moisés. Toma café, Moisés. Pega a sua mochila, Moisés. O carro chegou para te buscar para a escola, Moisés. Guarda o tênis, Moisés. Vem almoçar, Moisés. Olha para mim, Moisés. E Faraó está dizendo: não vai nascer, não vai viver, não vai crescer, não vai acontecer. Deus pega o menino, Deus pega o cestinho, coloca dentro da casa dele, e todos os dias o céu zomba do inferno dizendo: nasceu, 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 nasceu. Pegue na mão desta pessoa de Deus que está do seu lado aí e grita para ela, para a vergonha do adversário: você nasceu, sobreviveu e cresceu. Ao Deus que domina a história e a glória, ao Deus que contou todos os fios de cabelo da nossa cabeça, glória. Ao Deus que ninguém pode impedir quando Ele quer agir, glória. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Alimenta meu profeta, calça meu profeta, veste meu profeta, dá instrução ao meu profeta. Faraó dizendo: eles vão fazer uma revolução, eles não podem crescer. E o libertador que Deus escolheu dentro da casa dele: alimenta meu profeta, calça meu profeta, veste meu profeta, dá inteligência, dá conhecimento ao meu... Aleluia, 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 aleluia. 10 anos Moisés lá, 20 anos Moisés lá, 30 anos Moisés lá, 40 anos. Mas Moisés é de Deus. Moisés é de Deus. Moisés é de Deus. Moisés não vai ser sucessor de seu avô. Moisés é de Deus. Moisés não poderia ser sucessor porque não era um egípcio. Não, você está equivocado. Naqueles dias, pessoas de outras etnias já haviam governado sobre o Egito. Não era uma questão consanguínea, era uma questão de sucessão, de direito. Mas ele não vai ser sucessor de Moisés. Ele não vai ser sucessor de Faraó. O que Deus tem para ele não é um trono no Egito. O que Deus tem para ele não é um trono no Egito. Calça meu libertador, veste meu libertador, alimenta meu libertador, educa meu libertador. Mas é meu. Com 40 anos, Moisés saiu para ver como seus irmãos viviam. Ô, gente,
Moisés sabia da escravidão. Era uma hebreia que cuidava de sua roupa, era uma hebreia que cuidava de sua comida, era um hebreu que fazia sua segurança. Ele sabia da escravidão. Só que existem momentos na nossa vida que parece que o sistema vai nos acomodar. E é nessa hora que Deus começa a colocar espinhos para a gente sair do lugar. Você acha que Moisés não sabia em 40 anos como viviam seus irmãos? Mas teve um dia que ele saiu. Teve um dia que ele deslocou-se do palácio. E existem experiências que a gente só vai viver com Deus quando a gente sair do palácio. Quando a gente colocar o pé no chão. Oh. Ele viu um egípcio maltratando o hebreu. Coração, ó. Se atrapalhou, quis exercer poder fora de hora. Matou o egípcio, enterrou. No outro dia ele sai de novo. Agora são 2 hebreus que estão brigando. E quando ele vai intervir, o hebreu diz: você vai fazer conosco o que fez com o egípcio ontem. Olhe para mim. Eu preciso lhe dizer algo. Cuidado. Guerras naqueles dias era muito comum. Matar um egípcio não seria o fim da linha para Moisés, se Moisés fosse qualquer um. Mas Moisés era Moisés. Quando ele mata um egípcio, ele sente que se ele permanecer ali, ele vai ter que pagar com a própria vida. E por que Moisés sente isso? Porque Moisés não é qualquer um, Moisés é Moisés. Algumas pessoas nunca terão a mesma tolerância com você que tem com outras pessoas por causa do nível da unção que você recebeu. Então, muito cuidado. Moisés sabe que ali estão esperando a oportunidade para derrubá-lo. Moisés sabe que ali ele não é tão querido como gostaria. Então quando ele mata um hebreu, ele foge. Alguns dias, ó, andando pelo deserto. Quando ele chega em Midian. Ele vê um poço. Ele chega perto do poço. Quando ele chega perto do poço, ele está se conectando com um lugar onde Deus já deu livramento a ele uma vez. Primeiro livramento que Moisés recebeu foi no rio. Agora ele está perto de um poço. Quando você conhece o caminho de Deus para a sua vida, você já sabe aonde as coisas fluem para você. Não demore a recorrer aos lugares aonde você sabe que Deus flui de forma poderosa para você. Quando Moisés se coloca ao lado do poço, umas moças vêm ao poço para tirar água com ovelhas. E a Bíblia diz que homens contendem com aquelas meninas. Mas que Moisés defende aquelas meninas. E elas conseguem dar água ao rebanho e voltar para casa com facilidade. Sabe o que Moisés está fazendo? Mantendo o fluxo de Deus aberto para ele. Eu vou explicar o que eu acabei de dizer. No rio, Moisés foi salvo. No poço, Moisés salvou alguém. Quando eu repito a generosidade com que eu sou tratada, eu abro o fluxo de generosidade em meu favor. Mas quando eu bloqueio a generosidade não sendo generosa, eu perco
o fluxo do que Deus vai fazer. Eu posso te entregar uma palavra esta noite. O que Deus estava dizendo para Moisés era: eu te livrei no rio, você está livrando essas meninas no poço, e eu, através de você, vou livrar milhares na travessia do mar. Eu vou repetir o que eu disse: eu te livrei no poço, eu te livrei no rio, você as livrou no poço, e através de você eu vou livrar uma multidão no meio das águas. Há um fluxo de bênção liberado, há uma unção liberada, há uma graça de Deus liberada quando a gente começa a fazer pelos outros coisas que Deus já fez para a gente. Há uma graça de Deus liberada quando nós honramos as pessoas na medida em que Deus tem nos honrado. Há uma graça de Deus liberada quando nós socorremos alguém na medida em que já fomos socorridos. Há uma graça de Deus liberada quando nós usamos de misericórdia como alguém já usou de misericórdia conosco. Moisés vai ser recebido na casa de Jetro. Pode ficar tranquilo que eu não vou contar os 120 anos da vida de Moisés, não. E ele vai passar 40 anos na casa de Jetro. Para sair do Egito, Moisés precisou de um dia. Mas para o Egito sair dele, foi preciso 40 anos. Deus sabe como nos moldar. Deus sabe como nos tratar. Para transformar um pastor em príncipe, basta injetar um pouco de orgulho nele. Mas para transformar um príncipe em pastor, só o treinamento do deserto. Moisés agora tem 80 anos. Ele não tem ovelhas ainda. Alguém pode pensar que você está atrasado, mas você não está atrasado, você está sendo preparado. E um dia ele sai para apacentar as ovelhas do sogro. Deixa eu te dizer que Horebe, monte de Deus, não é um lugar normal para se apacentar ovelhas, não. Sabe quando Deus começa a te chamar? Vem, 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 vem. E quando Moisés deu conta, ele estava com o rebanho no monte de Deus, no Horebe. Moisés está acostumado com aquela região. Moisés conhece aquele lugar. Mas de repente, quando ele olha para uma sarça, oh Deus, a Bíblia diz que a sarça está envolvida pelo fogo, mas o fogo não consome a sarça. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. A Bíblia diz que o fogo envolve a sarça, mas o fogo não consome a sarça. Moisés conhece fogo porque está criado na cultura egípcia, estudou e é cientista, mas no Monte Horebe ele vai ver o que a ciência egípcia nunca poderia fazer: fogo no meio da sarça, sem consumir a sarça. Quando você perceber que Deus está chamando a tua atenção, você só tem dois caminhos: ou você finge que não é com você e vai embora e perde a grande oportunidade da sua vida, ou você para como Moisés parou. Virarei para ver essa visão.
Quando você perceber que Deus está te chamando para o sobrenatural, para o transcendental, você pode ir embora, ou você pode parar e dizer: eu vou virar para ver essa visão. E quando Moisés virou para ver a visão, a sarça não se consome no fogo. E quando ele pensa que vai poder se aproximar um pouco mais, Moisés, tira a sandália dos teus pés. Eu estou trocando o teu chão hoje, Moisés. Sandália no mundo antigo é chão. Sandália no mundo antigo é comprovação de território. Quando Moisés tira a sandália dos pés e o pé dele toca o Horebe de Deus, Deus está dizendo: a partir de agora a tua base não é mais o Egito. A partir de agora a tua base é o monte da comunhão. Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo. Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo. Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo. Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo e desci para livrá-los. Moisés, é você. Meus irmãos, 40 anos atrás, quando Moisés tentou resolver o problema de 2 pessoas, ele matou uma. Agora Deus está levantando Moisés para libertar milhares de pessoas. Olhe para o passado com responsabilidade, mas não permita que ele defina o teu futuro, porque os 40 anos na casa de Jetro aperfeiçoou você para esse tempo que está chegando agora. Depois de tentar questionar com Deus, Moisés entrega as suas ovelhas, ou as ovelhas do sogro, a ele, e parte para o Egito, aonde ele vai encontrar Arão nas portas. Quando Moisés entra no Egito, os filhos de Israel já estão ali há 430 anos. Moisés fala a Faraó para que libere o povo de lá. Se o irmão puder me ajudar. A palavra de Faraó é não. Deus fere o Egito com a primeira praga. Deus fere o Egito com 9 primeiras pragas. O coração de Faraó está endurecido. Mas Deus dá uma ordem aos filhos de Israel que estão na terra de Gósen: comam a Páscoa, coloque o sangue nos umbrais da porta, calce as sandálias, prepare os lombos, porque essa noite vocês sairão. Há uma lista. Há uma lista em Gênesis que foi arrastada para o Êxodo e chegou a hora da saída. Eu tenho uma palavra para a Deitapevi esta noite. Está chegando a hora da nossa saída. A 10ª praga vai chegar aquela noite. A morte de todos os primogênitos entre os animais e entre os filhos. Há um clamor no Egito. Faraó clama e o Egito clama. Quando os primogênitos morrem, Faraó olha para Moisés e diz: pega o teu povo e vai. Enquanto eu concluo esta mensagem, se você pode, levante uma das suas mãos, porque eu quero lhe entregar uma palavra de fé nesta noite de segunda-feira. Você não vai sair vazio do Egito. Você não vai sair vazio do Egito.
Você vai sair acompanhado do Egito com tesouros que você nunca conseguiu imaginar. E como nós não queremos nada daqui, o que eu estou dizendo é que o teu filho também vai, teu marido também vai, tua filha também vai, teus netos também vão. Lamanagashúria. Milhares de pessoas estão enfileiradas. Milhares de pessoas estão saindo do Egito com vasos de ouro, com vasos de prata. Deus estava dizendo aquele dia e comprovando no mundo espiritual e na história: eu tenho controle, eu faço entrar e eu faço sair. Quando os filhos de Israel se aproximam do grande mar, Faraó já está arrependido por ter deixado o povo sair. Mas quando Deus declarar uma palavra de saída e de libertação, ninguém vai conseguir impedir o que Deus tem para fazer. Faraó vem com todos os seus exércitos. Igreja, eu estou dizendo todos os seus exércitos. Existem dias que a batalha espiritual que você atravessa é tão grande que você dá uma olhada e você nem acredita que isso tudo é contra você. Mas era Deus na outra ponta dizendo: vem, vem. Por que clamas a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que marchem. Oh, a nuvem que estava à frente deles foi para as costas. Israel está marchando e tem água na frente. Israel está marchando e tem o exército de Faraó atrás. Israel está marchando e não tem como fugir nem para a direita nem para a esquerda. E a Bíblia diz: Deus fez retirar o mar por um forte vento que soprou durante aquela noite. Aguenta essa última ventania, porque o mar vai abrir. Tem gente aqui sendo provada. Tem gente aqui sendo amassada. Tem gente aqui atravessando um tempo de angústia, olhando para um lado e para o outro, dizendo: eu acho que eu não vou suportar. Eu vim lhe entregar uma palavra nesta noite, você vai chegar do outro lado. Tem gente vendo o vento, sentindo o vento soprar, vendo a fúria do mar e está acreditando que não vai suportar, mas você vai chegar do outro lado. Quando os filhos de Israel atravessam, o exército de Faraó entra para fazer a mesma coisa que os filhos de Israel estão fazendo. Só que para onde nós estamos indo, os egípcios não pisarão. A Bíblia diz que Deus tira a roda dos carros de Faraó, e Faraó tenta sair com seus exércitos e não consegue. Eu estou falando de um Deus tão pessoal que se precisar arrancar a roda do carro do inimigo, Ele arranca. Quando os filhos de Israel estão do outro lado e Faraó tenta atravessar com seus exércitos, quando ele está no meio do mar, igreja, Moisés, fecha as águas, porque o caminho que Deus abre para dar livramento ao seu povo, ninguém se aproveitará dele. A Bíblia diz que Faraó e seus exércitos foram sepultados no meio das águas, e quando o dia amanheceu, estavam espalhados na beira da praia, e o povo de Israel cantava com Moisés dizendo: louvai ao
ao Senhor, porque se exaltou, lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Levante no seu lugar. O Senhor é o nosso cântico, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é varão de guerra. O Senhor é o seu nome. Pegue na mão dessa mulher de Deus, desse homem de Deus que está do seu lado. 1 minuto de oração. Repita para ele o que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 15, versículo 3. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. O Senhor é varão de guerra. Nagagashuki andefacia. Esta é uma noite de travessia, igreja. Essa é uma noite de travessia, igreja. Essa é uma noite de travessia, igreja. Essa é uma noite de travessia. Você pode estar sentada aí sozinha. Você pode estar sentado aí sozinha. Mas na tua oração agora, puxa quem tu ama. Puxa a tua família na oração agora, vai. Puxa os teus filhos na oração agora, vai. Puxa aquele que você viu ficar no caminho na oração agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós não sairemos do Egito de mãos vazias. Nós vamos carregar o que é nosso, que é nosso. Aquele que é maior do que Moisés está aqui. Aquele que é maior do que Moisés está aqui. Aquele que é maior do que Moisés está aqui. Moisés tocou nas águas com a vara. Ele levantou a cruz do madeiro do Gólgota. Aleluia. Moisés tocou no mar com a vara e as águas se abriram. Ele entregou o seu espírito dizendo: está consumado. E o véu foi rasgado de alto a baixo. Por causa da obediência de Moisés, Israel atravessou. Por causa da obediência de Cristo, a igreja vai atravessar. Nagashuri Ramandesia. 1 minuto para você orar, 1 minuto. Levanta a sua voz e ora. Levanta a sua voz e ora. Nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos. Isso.